bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho, Senhor. O meu comando, ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, hoje eu lendo a oração que eu faço todos os dias, eu vi que tinha algo que eu tinha que corrigir aqui, nesta oração que foi feita por mim, de uma forma assim tão simples e com amor a Deus. Mas hoje o catecismo vem nos ensinar justamente isso, que o louvor é a forma de oração que reconhece que Deus é Deus. Então, quando nós louvamos, é uma oração de louvar, agradecer, pedir, é a forma que nós expressamos a oração. Mas quando eu louvo a Deus, é pela sua grandeza, é pelo que Deus é. E desta forma, eu reconhecendo, nós somos cada vez mais chamados filhos adotivos em Jesus Cristo. Como disse, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o nosso Deus. Aí Jesus diz, o Pai já está em mim. Então quem olha para mim vê o Pai. E neste mover, querido irmão, quando nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor Jesus, louvamos a sua beleza, louvamos ao que Ele tem nos dado, louvamos aqui as santidades, louvamos aos santos, todos a grandeza de Deus, o que Ele faz, o que Ele se coloca diante de nós, o seu ser, o ser, eu sou, como ele diz, eu sou, a palavra diz, eu sou. Então, é o parágrafo 2639, nós vamos estar falando sobre filhos adotivos em Jesus Cristo. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele mesmo é, dá-lhe glória, mais do que pelo que Ele faz. Então, nós reconhecer Deus não é pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Por isso que a minha oração era assim, Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou. Então não é pelo que Ele fez, é porque Deus é. Então, se eu vou louvar Deus, eu tenho que louvar Ele, a Ele a glória, a Ele o louvor, ao nosso Deus. Então, eu louvo o Senhor pela sua bondade, eu louvo o Senhor pela sua grandeza. E aí, irmão, como que você vai louvar Deus se você não conhece esse Deus? Por isso que quando você louva a Deus em primeiro lugar, em qualquer lugar, qualquer oração que você vai fazer, você começa louvando a Deus, é porque você está tendo uma intimidade de reconhecimento. É uma intimidade de filho adotivo, onde que o Pai está em mim e eu estou no Pai, como disse o Senhor Jesus. Então, a unidade com Deus nos faz reconhecê-lo como Ele é. E como eu reconheço como Ele é, você quer falar de Deus assim com autoridade? Reconhecendo a grandeza do amor de Deus. Até eu coloquei aqui, na hora do louvor, para que você louve a Deus, que você tenha palavras de louvor a Deus com autoridade, é necessário que você tenha um entendimento do amor de Deus. Conhecer o seu amor, o amor que Ele tem por nós, o amor que Ele tem pelas coisas deste mundo. O amor de Deus está na beleza do que nos transpassa os bens materiais, mas é um amor infinito. Aí a gente vai aderindo, querido irmão, aquilo que nós vamos caminhando e presenciando com a palavra. O processo que Ele coloca diante da humanidade, o agir de Deus diante de nós, o seu falar, o seu coração misericordioso, a misericórdia de Deus,
É muito grande o transcorrer de tudo que nós teríamos para falar do amor de Deus. Vamos lá, continuando. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de verem a glória. Por ela, o Espírito se associa ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus, dando testemunho ao Filho único, em quem somos adotados, em por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquela que é a sua fonte do termo final. O único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem nós somos feitos. 1 Coríntios 8:6, nós vamos ler essa passagem hoje. Vai dizer assim: mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos, em um só Senhor Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Aqui eles falam sobre idolatria nessa passagem bíblica, fala sobre os ídolos, né? E aonde que não é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, mas nós sabendo sobre a Igreja Católica, sobre conhecendo, reconhecendo esse Deus, onde que para nós é o único Deus, que é o Pai, na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a grandeza do nosso Senhor, que é o nosso Pai, nós reconhecemos isso, irmão, porque nós somos unidos a Cristo. Então, com Cristo, nós identificamos a face do Pai. E aí nós entendemos a grandeza do nosso Deus, que hoje Ele não veio mais para destruir o mundo, que Ele não está aqui para condenar mais os homens, mas para salvar, para libertar. E esse é o amor misericordioso de Deus. E aí você vai entender que a idolatria e a questão de imagens, né, que isso aí é uma conversa que tem para aqueles católicos que não compreendem o verdadeiro sentido, né, do que é você idolatrar, do que é você ter imagens. A imagem não é condenada por Deus, porque Ele manda fazer imagem. Mas a idolatria é você colocar aquilo na frente de Deus. Por exemplo, se eu tenho uma imagem que nem está aqui, está simbolizando para nós aqui a Santa Ceia, e eu quebro assim, nossa, quebrei. Não, você não quebrou a imagem de santo, você não quebrou. O santo é o santo, porque todos nós temos que ser santo para entrar no reino de Deus. Então ali a imagem é sacra, porque foi abençoado, mas não está ali, porque o poder, a graça, tudo é de Deus. O santo só intercede. Os santos, eles estão intercedendo porque é uma família igreja, para que a gente possa entender, mas é muito amplo, né? Tem estudos que falam sobre isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa passagem bíblica vai nos levar a entender que Deus, nós temos que amar a Deus porque Ele é Deus. Tudo, a fonte é Deus. Então a intercessão, os milagres, tudo acontece diante da fé, diante da presença do nosso Senhor, e nós acreditando que Ele cura, que Ele liberta. Não é fulano. Então tem pessoas que são idolatradas aqui também neste mundo. Tal fulano cura, tal fulano liberta. Não. É o nosso Deus que cura, é o nosso Deus que liberta. Mas teve intercessão. Aí sim, é intercessão, a igreja rezando junto, como rezaram por Pedro, como nós vemos a intercessão de Moisés. Então a intercessão com a unidade, que os santos, o que são os santos para nós? Onde nós olhamos para a imagem de um santo, ali nos reflete a sua santidade, e nós temos que, como diz Paulo, a imitá-los, né? E a imitá-los as suas virtudes, que é amar Jesus Cristo com todo o coração e é viver essa graça. Aí tem a oração dos santos, que eles chegaram à graça, as orações que venceram Satanás. Então isso sim é usado, mas não que nós colocamos os santos como Deus. Por quê? Porque o povo antigo do Egito, eles tinham a poligamia, que era vários deuses, né? Então por isso que eles ficaram 40 anos no deserto, e ali a sua prosperidade, ali foram vendo, eles foram presenciando com Deus o verdadeiro sentido. Ali foi feita imagem, mas Deus colocou para se prostrar, mas não para idolatrar ali a imagem, mas que olhar para aquela serpente e lembrava do pecado deles, e ali eles pediam perdão diante daquela imagem, lembrando de Deus, que só Deus, né? Então assim, queridos irmãos, a imagem em si não é condenada por Deus. Como diz o nosso querido padre, né? Um padre que eu coloquei: conhecer o contexto do texto para não virar pretexto, para que a gente não saiba não dizer certo. Então tudo isso é um mover sobre questão de imagem, idolatria, mas nós sabemos que nós católicos não somos idólatras, que nós veneramos, e aí é outro estudo, é outro conhecimento. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós temos que reconhecer um único Deus, nós católicos,
E é isso que está falando aqui hoje o catecismo, que é conhecer esse teu Deus, que Deus é Deus. Então o louvor é uma forma de você reconhecer a grandeza do seu Deus, não porque Ele fez ou Ele faz por você. Ah, eu amo Deus porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa, porque, nossa, não, você tem que amar Deus porque Ele é Deus, porque Ele é um Deus que quer o bem, é um Deus que nos ama, é um Deus que é grandioso na misericórdia, é um Deus do infinito amor. E se nós nos unirmos a esse Deus do infinito amor, querendo ser obediente a Ele, com essa graça santificante, eu vou estar unido nessa graça, e eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo, porque é uma troca recíproca do amor. E assim, irmãos, nós vamos viver na graça do amor, no amor da unidade da santidade. E isso é muito gratificante para que todos nós, como disse Jesus, sede santo como eu sou santo. Então nós estaremos com a graça lá junto com Jesus, vivendo a santidade. Por isso nós temos que buscar essa santidade de todo o nosso coração, de todo o amor a Deus, reconhecendo e louvando a Deus pela grandeza dele, não pelo que ele fez, mas sim pelo que ele é, pelo que o nosso Deus é. E isso, irmãos, é muito importante, porque para isso Satanás ele fica furioso. Por quê? Porque ele não quer reconhecer a inveja, quer ser mais que Deus, ele quer ter o poder, ele quer mandar em tudo. E Deus não usa do poder para mandar, Deus usa do poder para a graça ser recebida no nosso coração. É diferente, irmão. Quem usa o poder para poder humilhar os outros, quem usa do poder para fazer mal para os outros, nosso Deus usa dessa graça, do poder dele, para nos amar, para nos guardar, para nos cuidar. E aí nós vamos ver isso no Evangelho de hoje. Rezemos um Pai Nosso em agradecimento a esse nosso Deus. Por isso que nós estamos vivendo aqui, cada dia, filhos adotivos em Jesus Cristo, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, que é o nosso Pai, reconhecendo o que Ele é. Eu vou fazer mais uma vez a oração que eu faço, só que sem aqui, eu risquei aqui uma pequena frasezinha que eu coloquei, né? Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde que eu reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando você for começar uma oração, comece louvando. Louva a Deus. Reconhece a grandeza dele. Reconhece a sua bondade. Aí eu digo para você, o local que fazer isso é um local que já está sendo abençoado. Entra no teu serviço, entra na tua casa louvando a Deus. Louva Ele. E agradeça essa bondade do Senhor. Você vai ver a diferença do seu dia. Que Deus abençoe.